salve Santa Catarina, aquele abraço, o Clube da Bola tá na área. Muito boa tarde para você que está conectado com a NDTV ou no ndplay.com.br, acompanhando nosso último programa de novembro. Série B definida, Leão e Chape seguem na segundona nacional e o Brusque vai disputar a Série C do ano que vem. Na Série A, todas as atenções voltadas para o jogo entre Criciúma e Corinthians no sul do estado, 7h30 da noite, hoje. Jogo muito importante para o futuro do Tigre na competição. Falei há pouco no balanço geral, o Tigre fazia uma competição boa, situação de meio de tabela, vencendo os jogos. De repente a coisa deu uma desandada, o Tigre caiu para a zona de rebaixamento e precisa da vitória. Tem a movimentação no Figueirense, técnico novo na área, final da Libertadores e uma grande programação, uma grande atração do programa, melhor dizendo, que é a participação do pessoal de casa. Nosso número de WhatsApp já está na tela, é o 48991914706. Manda uma mensagem pra gente, a sua opinião, o seu comentário, uma pergunta para os nossos comentaristas. Vale foto, também tem uma foto legal, manda pra cá, que a gente vai estar mostrando durante o programa. Deixa eu apresentar o nosso time para o programa de hoje, que está um pouquinho mais curto. Tivemos aí mais um episódio da série O Som da Ilha, com um zininho legal demais. Vamos para o sul do estado, hoje tem jogaço por lá. Renato Semensati, muito boa tarde. Boa tarde, Marcelo, um abraço a você que nos acompanha. Você falou, expectativa já desde o meio da semana, filas quilométricas na madrugada toda para comprar ingresso para o jogo. O torcedor do Corinthians esgotou os 1.900 ingressos da torcida visitante. Pelo que tudo indica, foi lá e comprou para a parte do Criciúma também. A tendência do Criciúma é que repita aquele time que empatou diante do Fluminense em 0-0. Jogo importantíssimo. O Criciúma tem 2 jogos, aliás, né, Marcelo? Hoje e depois quarta-feira, feriado aqui em Criciúma, vai receber o Flamengo e depois encerra contra o Bragantino. Então, a luta direta com o Fluminense leva um ponto de vantagem em relação ao Criciúma, tem 3 rodadas para reverter esse cenário e sair do Z4. Não está fácil, mas jogando em casa, fica aí a expectativa pela força do Heriberto Wilson. Legal demais, Corinthians, claro, um adversário que atrai muita atenção, atrai muito público. Não sei se os companheiros de Clube da Bola têm essa opinião, mas na época de Avaí e Figueirense na Série A, né, que enfrentavam esses grandes clubes do futebol nacional, alguns amigos sempre vinham empolgados, pá, mancha, vai ter um jogaço no Scarpelli, Flamengo e Figueirense, ou na ressacada, Corinthians e Avaí, tu vai trabalhar, sensacional. São os jogos mais difíceis para trabalhar, né? Muita confusão, muita gente, às vezes as condições do estádio ficam mais favoráveis para quem está transmitindo o jogo, a rádio é colocada de lado, as TVs estão colocadas às vezes de lado, do lado inverso das cabines. É sempre um jogo muito confuso para quem trabalha, mas para quem vai para curtir, são partidas, que ficam na memória. Emerson Luiz em Blumenau, de olho na ponta de cima e também na ponta de baixo da tabela. A Série B está definida, mas a Série A tem algumas ainda definições para acontecer. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Mancha. Boa tarde ao Renato, ao Cacá, os demais colegas que vão chegar dentro de instantes. Aqui a expectativa em Blumenau no Vale, além dessa reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, e a nossa torcida aqui, porque temos muitos apaixonados por times do eixo Rio-São Paulo, gaúchos, mineiros um pouco menos, mas principalmente paulistas e cariocas, é para que o Criciúma permaneça na Série A, porque senão você vai assistir jogo, embora seja até mais perto, mas é sempre bom a gente ter um representante na Série A, que é o Criciúma. Curitiba, tem o Atlético Paranaense, que ainda está brigando para se manter, é verdade. Além dessa expectativa, também a final da Libertadores. Torcedores do Botafogo, 3 ônibus saíram daqui, Mancha, para você ter uma ideia. Na quinta-feira à noite chegaram, hoje pela manhã, em Buenos Aires, torcedores do Botafogo, de Blumenau, do Vale, veio gente também do litoral, ali de Itajaí, até de Sara, um baiano veio para cá, se juntou com a delegação. Enfim, a mobilização aqui, sem dúvida nenhuma, é o final do Campeonato Brasileiro e também essa decisão da Libertadores. Legal, vamos falar de Libertadores com certeza ainda hoje, saber a opinião dos companheiros aí do Clube da Bola. Vai dar Galo ou Fogão? Ai, ai, ai. Quem tá com a gente também é o Cacá Oliveira, direto de Itajaí. Felizmente pro Cacá, que acompanha de pertinho o Brusque. O Brusque já tá pensando em Série C, em Campeonato Catarinense do ano que vem. E alguns jogadores como
ou chamar de ídolo pelo tamanho, pela representatividade dele, o Wallace já se despedindo também do Bruscão. Boa tarde, Kaká. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, Renato, Emerson, amigos ligados aqui na NDTV. Pois é, final de ano que a gente já estava se preparando, né? Até porque o Brusque, apesar de não ter sido rebaixado matematicamente até antes, mas perdendo jogos em casa no Augusto Bauer, que era a expectativa de reversão do resultado e escapar do rebaixamento, o Brusque foi preparando a gente para essa queda. Ainda não definiu o novo técnico, Marcelo Cabo saiu e o Brusque está sem pressa para definir o novo comandante. Sim, faz o planejamento para 2025, mudando o elenco, precisa baixar a folha e também analisando o mercado para trazer um novo comandante. Brusque versão 2025 deve ser com uma folha metade do que gastou esse ano na Série B. Legal, Kaká. O Kaká fica com a gente para a gente falar de Série B, de Série A, de Libertadores, representando aí a nova geração do jornalismo aqui da NDTV, o JP Bianchi. Jornalista do jornal ND, está aqui com a gente. JP, para os íntimos, está aqui com a gente mais uma vez, participando do Clube da Bola. Movimentação aí na ressacada e no Scarpelli. Gente saindo, gente chegando. Boa tarde, Mancha. Boa tarde aos colegas de equipe, a toda a nossa audiência. Olha, vamos ver se o Criciúma consegue salvar o ano, falando futebolisticamente aqui no estado, né? A Avaí não conseguiu subir, fez um ano muito ruim, já liberou mais de 11 atletas, então mais de um time já saiu do Avaí. O Figueirense não conseguiu também o acesso na Série C, mas já trouxe agora um novo técnico, fica a esperança para 2025, o Brusque foi rebaixado, Chape também conseguiu a permanência, então foi um ano ruim para Santa Catarina, vamos ver se o Criciúma consegue salvar pelo menos Santa Catarina no cenário nacional, manter pelo menos um clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Seria muito importante para a sequência do futebol catarinense. Temos uma arte aí do jogo de logo mais, só para confirmar aí, Criciúma e Corinthians, 7h30 da noite, horário para o sábado, horário melhor, né? Horário tranquilo. No Heriberto Wilson, sul do estado. O último jogo foi contra o Fluminense, né? Foi 0x0, foi isso? Foi 0x0, né? Contra o Fluminense, sem gols. Fluminense também que vive aí uma crise, mas o Criciúma não quer saber disso, quer saber do timão do Corinthians. E claro, quando envolve o nome Corinthians, tem toda uma preocupação aí de segurança também envolvida com o jogo. A gente sabe que a torcida aí vai para tudo quanto é canto do Brasil e do exterior para acompanhar o timão. O Renato já adiantou pra gente, né, Renato, que a semana tem sido agitada no sul do estado, visando o jogo de logo mais. Exatamente, Marcelo. Foi colocado à disposição 1.900 ingressos, né, que é 1.920 ingressos, 10% que é destinado ao setor visitante, ia começar a vender às 8 da manhã da quarta-feira, né? E aí começou a formar fila na terça às 4 horas da tarde. E aí quem chegou no outro dia de manhã não tinha mais ingresso. Foi porque a venda de ingresso, até por uma questão de segurança, né? Ela foi uma orientação da Polícia Militar que fosse vendidos os ingressos físicos, né? E não de forma online. Ocorre que os ingressos esgotaram e tinha muito torcedor na fila ainda. O que o torcedor do Corinthians fez? Torcedor do Corinthians não de São Paulo, que fique muito claro, porque foi uma quarta-feira, que dia de semana. O torcedor do Corinthians, alguns daqui evidentemente de Criciúma, mas muitos de outras cidades de Santa Catarina mesmo. Para não perder a viagem, o que fizeram? Tem ingresso para o setor do Criciúma? É o mesmo preço? Então compra ingresso para o setor do Criciúma. Então a gente deve ter aí cerca de 200, 300 ingressos que foram vendidos para o torcedor do Corinthians, que vai ficar ali infiltrado no meio da torcida do Corinthians. Mas é um jogo cercado de muita expectativa aqui. O Corinthians chegou ontem, veio de voo fretado, né? Veio a Jaguaruna, chegou 7h30 da noite, muita gente na frente do hotel. E o Criciúma segue fazendo seu trabalho. A tendência, a indicação é que o Tencate mantenha o time que empatou com o Fluminense, com 3 volantes. Em relação ao time que entrou, ele obrigatoriamente tem que fazer uma mudança. O Wilkeran, o zagueiro titular da seleção venezuelana, teve com a sua seleção, voltou com 15 minutos de jogo, sentiu uma lesão muscular. Ele que ficou 2 meses fora, se recuperando de uma lesão no joelho aqui no Criciúma, voltou, foi convocado para a sua seleção e nessa volta agora machucou de novo. Entrou o Tobias Figueiredo. A preocupação, Marcelo, é o Anderson Daron, quem apita o jogo, né? Está em boas mãos. A preocupação do Criciúma também, já que a sequência é muito dura, tem o Flamengo, o Criciúma tem o Gustavo, goleiro, eu vou citar só 3, que são importantíssimos.
dentro desse cenário? O Gustavo goleiro, a dupla de zaga, Rodrigo e Tobias Figueiredo pendurados com 2 cartões amarelos. Por que a preocupação com o Tobias Figueiredo e com o Rodrigo? Porque com a lesão do Wilker Angel, o Tencate só tem o Alisson Maia, senão ele vai ter que buscar um garoto da base que nunca jogou Série A de Campeonato Brasileiro. Se os dois tomam o 3º cartão amarelo hoje, para o jogo contra o Flamengo, o Tencate vai ter que buscar lá na base um jogador sem nenhuma rodagem de Série A de Campeonato Brasileiro para estrear no jogo decisivo simplesmente contra o Flamengo, né? Mas uma coisa de cada vez. O primeiro obstáculo é o Corinthians, que vem no seu melhor momento na competição, brigando por Libertadores, vem 6 vitórias consecutivas e o Criciúma vai ter que superar uma marca, meu caro Marcelo Mancha, que o Criciúma é somente o 18º colocado no ranking de times somando pontos em casa. É 11º fora e é 18º em casa. Como joga em casa com Corinthians e Flamengo, vai ter que ser forte no Heriberto Wilson para se manter na Série A. Legal, Renato. Vamos fazer o seguinte, fazer um giro, pegar a opinião também dos outros comentaristas, da galera de casa sobre esse jogo importante envolvendo Criciúma e Corinthians. Começa com o Emerson. Emerson, o Corinthians não tem esses números, mas deve ter feito uma das grandes arrancadas aí da Série A 2024, um time que estava lá embaixo, de repente investimento, traz o Memphis Depay, vaquinha da torcida aí que superou todas as expectativas e agora briga já por outras coisas, já está numa situação bem melhor. O brasileiro ele tem muito isso, tanto a Série B como a Série A. Tem times que na reta final arrancam e vão bem demais. Eu vou abraçar também o JP ali que eu não cumprimentei no começo. E a gente vê na Série B o Novo Horizontino praticamente com a vaga na mão, no fim só dependia dele e ficou no meio do caminho. E o Corinthians ajeitou agora nesses últimos jogos aí. Não cai mais, do meu ponto de vista, vai brigar sem dúvida por Libertadores, fica na expectativa também para o título do Botafogo ou do Atlético Mineiro, para abrir mais uma vaga na Libertadores da América, mas o Corinthians deu uma ajeitada. É um time que está investindo bastante, tem jogadores aí bem interessantes, que estava numa fase realmente terrível, ruim, mas vai ser um jogo encardido aí para o Criciúma, mas o Criciúma trouxe um ponto importante. Creio que o Criciúma entra motivado para esse jogo aí, confiante, e a gente não viu nos lances ali aquela defesa do Fábio, aquelas 2 bolas na trave. O Fluminense escapou, viu? O Criciúma foi bem lá dentro do Maracanã, na proposta de se defender, de jogar por uma bola, teve oportunidades. A melhor delas o Fábio acabou salvando e confirmando aí 2 bolas na trave. Mas vai ser um jogo encardido, por esse Corinthians viver essa fase, mas o Criciúma, ele sabe que é importantíssimo. Somar pontos vai contar, a torcida vai ser fundamental para ajudar, para empurrar o time em busca aí dessa vitória, para deixar o Tigre aí muito mais tranquilo, para dar uma respirada, porque depois tem o Flamengo, que dependendo das circunstâncias, como a gente usa a expressão aqui, pode abrir as pernas para prejudicar o rival Fluminense. Enfim, mas eu acho que isso também não pode acontecer, porque quer o G4, quer a vaga direta na Libertadores do Flamengo, mas o Criciúma ele tem que fazer a parte dele, Mancha. Tá certo. Kaká Oliveira, que além de jornalista, nosso comentarista do Clube da Bola, é narrador também. Hoje gostarias de narrar, se fosse possível, gols do Tigre ou um golaço de Memphis Depay? Olha, pode ser um 2-1 pro Criciúma, o Memphis Depay faz o de honra do Corinthians, mas o Criciúma vence, seria legal, né? Mas, ô Mancha, até o Criciúma tem uma tabela difícil, mas o Fluminense também, né? Na rodada o Fluminense visita o Atlético Paranaense em Curitiba. Então eu acho que o Criciúma tá brigando contra o rebaixamento e o time mais próximo é o Fluminense, deve brigar os dois ali. E se o Criciúma fizer o crime contra o Corinthians, que está vivendo essa grande fase, né, nessa reta final de ano, ele tem tudo para contar com uma derrota do Fluminense. E ele pode até sair da zona de rebaixamento na rodada. Então, ele ainda tem uma situação difícil pelos confrontos, mas dá para brigar. A briga tá boa. E o Corinthians, como o futebol é interessante, né? O Corinthians estava vivo nas Copas, mas afundado na zona de rebaixamento. Perde as Copas, volta pro Brasileiro, com o investimento que fez, consegue uma arrancada fantástica. É o time que vive o melhor momento nessa briga por Libertadores, porque o Cruzeiro tá mal, o Bahia tá mal, o Vasco tá mal. Então, tudo indica que o Corinthians, pelo momento que vive, deve confirmar uma vaga na Libertadores, pelo momento, pelo que tem feito no campeonato, jogando bem, conseguindo pontos, mas passa por uma crise financeira, crise política, todas as dificuldades dessa temporada que foi arrastada pra caramba. Ele não tem a vaga da Copa do Brasil, porque ele foi mal no Campeonato Paulista.
mas o campo está dando uma resposta diferente, pegando aí o que a gente ouviu também em Floripa, né, de Avaí e Figueirense com dificuldades, mas que não conseguem resultados também no campo. O Corinthians, ele dribla tudo isso e vive um grande momento nesse final de ano. É impressionante a reviravolta que deu no Corinthians, com tantos problemas, consegue grandes resultados e tá no melhor momento que Cruzeiro, que Vasco, que Bahia, por vaga de Libertadores. Legal, Kaká. JP, pra gente terminar esse giro, aposta hoje numa vitória catarinense ou corintiana? Mancha, desculpa te decepcionar, mas eu fico em cima do muro, tá? Eu acho que o Corinthians vem muito bem. Tava até olhando aqui os dados, nas últimas 10 rodadas, o Corinthians é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, fica só atrás do Inter, né? O Inter também tá numa arrancada excepcional lá com o Roger Machado. Então o Corinthians vem muito bem no campeonato, mas eu acho que o Criciúma dentro de casa, com esse fator de decisão, com todo o apoio que vai ter a torcida, eu acho que o Criciúma consegue pelo menos somar um pontinho. Vai ser interessante, depois vai ter mais decisões na frente, tem mais 2 jogos, aí pega Flamengo e também o Bragantino. O Bragantino que tá brigando ali, então são jogos difíceis, ou contra times da parte de cima da tabela, ou essa decisão realmente contra o Bragantino. Então eu acho que o Criciúma, o importante é pontuar, não pode perder, não pode deixar escapar ponto contra o Corinthians, vai ter o apoio da torcida. E o interessante é que o Criciúma começou o campeonato muito bem, a gente até projetava que o Criciúma ia conseguir se manter com uma certa tranquilidade, dá para se dizer assim. E aí começou a coisa ali, não começou mais a dar certo, e o Criciúma foi caindo, e nessa reta final entra no Z4 em um momento crucial da competição, que é aquele momento onde os times têm que dar aquele sprint final, como está fazendo, por exemplo, o Corinthians. Claro, são investimentos completamente diferentes, mas essa reta final é o momento onde os times têm que dar esse gás, né? E o Criciúma realmente foi ao contrário, começou muito bem e aí agora teve esse declínio de rendimento, acabou entrando na zona de rebaixamento. Vamos torcer para pelo menos um empate ou uma vitória do Criciúma para salvar o ano de Santa Catarina na Série A, né, Mancha? Tá certo, JP. A gente vai seguir falando aí de Série A, mas já pro pessoal de casa temos telespectadores de muitas torcidas, né? Ainda hoje vamos pegar um pedacinho da coletiva com o novo técnico do Figueirense, já tá na área, o Thiago Carvalho, falou do estilo dele, falou que a preocupação por enquanto não é a Série C e sim o Campeonato Catarinense que vem pela frente, falou de montagem de time. Vamos falar do Avaí, né? JP já adiantou, uma barca, como a gente costuma dizer, passou na ressacada, muita gente já pegando ali o caminho do aeroporto para deixar o Avaí. E vamos falar também da Libertadores, né? Tem uma arte, suas probabilidades de rebaixamento na Série A, números da UFMG, que sempre faz essa matemática aí. Cuiabá, 100%. O Dragão, 100%. Bragantino, 70%. Criciúma, 66,5% na conta do pessoal da UFMG. Fluminense, 37,4%. Atlético Paranaense, 9,9%. Juventude, 9%. E o Grêmio, 5,3%. Não assusta tanto, não apavora tanto o torcedor tricolor gremista, mas está ali na matemática do pessoal, ainda tem essa pequena chance aí, se tudo der errado pro Grêmio nessa retinha final. Tem uma tabela da Série A pra gente dar uma olhada? Pode colocar na tela então, pra gente fazer essa projeção por onde anda o Criciúma. Botafogo, 73 pontos. Palmeiras tá na cola, né? 70 pontos. O Internacional lá atrás com 65. Fortaleza também tem 65. São os 4 primeiros. O Flamengo tem 63. São Paulo, 59 pontos. Cruzeiro, 48. Bahia, 47. Corinthians, 47. Olha a arrancada do Corinthians. Parece que faz poucas semanas a gente falando do Corinthians com esse perigo de rebaixamento. Tá ali já na primeira página. E o Atlético Mineiro, 44 pontos. Focadíssimo na final da Libertadores. Página 2, o Vasco tem 43, é o 11º, o Vitória tem 42, mesma pontuação do Juventude também com 42. Daí naquela zona ali que não vai nem pra frente, não vai nem pra trás, não classifica, não cai, é o Grêmio com 41 e o Atlético com H, que é do Paraná, com 41 pontos também. E o Fluminense com 39, coladinho na zona de rebaixamento, que tem o Criciúma abrindo a zona vermelha com 38, o Red Bull Bragantino 37, último adversário do Tigre na última rodada, o Cuiabá que já foi e o Atlético de Goiânia que também já foi para a Série B do ano que vem. Essa é a tabela. Temos uma sonora. O Felipe Mateus do Tigre falou sobre esse confronto importante diante do Corinthians. Fala pra gente aí, Felipe. Sabemos, né, que o Corinthians vem com invencibilidade aí bem alta. É um time que está brigando para entrar na Libertadores, mas sabemos também do nosso potencial. A equipe no último jogo demonstrou que pode, que
que vamos fazer um ótimo jogo aqui diante do nosso torcedor, então a expectativa é muito boa para que possamos trazer o resultado dentro de casa. O professor vem trabalhando, né, a questão tática, questão técnica para evoluir a cada vez mais, para que a gente possa fazer um bom jogo. Acredito que se fizer um bom jogo, a vitória, o resultado positivo vai vir naturalmente. Então, continuar trabalhando bastante para que a gente possa entrar no campo e dar o nosso melhor. Aqui sempre foi o nosso forte, né, a força que vem da arquibancada. E agora, novamente, nesse jogo muito importante, contar com a torcida vai ser também muito bom, para que possamos juntos ali, né, jogadores e torcida, nessa sinergia, fazer um ótimo jogo e dar esse presente para a torcida e para nós que tanto merecemos.